Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso curso de Física, que vai preparar você para a melhor prova da sua vida. Então, meu querido, acompanhe as nossas aulas, faça o seu resumo e também resolva os exercícios propostos. Assim você vai ter melhor aproveitamento das aulas, o que vai beneficiar o seu estudo e vai fazer com que você atinja os seus objetivos, beleza? E na aula de número 1, que está dentro do conteúdo de mecânica, onde a gente começa a falar sobre cinemática. Cinemática é o estudo dos movimentos. Beleza? Mas a grande pergunta, a primeira grande pergunta que eu preciso fazer para você, caro aluno, é o seguinte: você está em movimento neste exato momento? Pode ser que você esteja caminhando aí na rua e assistindo a nossa aula pelo celular, ou está sentado na sua casa vendo a aula no televisor, no computador, no tablet, no seu notebook. E, gente, de certa forma, alguns dirão que estarão realmente em movimento, porque estão caminhando, se locomovendo, e outros dirão que estão parados, porque estão sentados, deitados, inclusive, assistindo essa aula. Que maneira mais prazerosa de assistir uma aula, não é? Porém, gente, é importante que você perceba o seguinte: para a gente poder dizer se está em movimento ou se está em repouso, a gente precisa de um referencial. Você mesmo que está deitado ou sentado assistindo essa aula, saiba, você está em movimento. Você está em um movimento extremamente alto, rapidíssimo. Ok? Por quê? Porque você está em um planeta que está se movimentando. A Terra faz diversos movimentos, mas dois deles são muito importantes, que é o movimento de rotação, quando ela gira em torno do seu próprio eixo, e o movimento de translação, quando ela gira em torno do Sol. Futuramente a gente vai falar desses movimentos, mas o que eu quero que fique claro para você aqui agora é o seguinte, caro aluno, que se eu adotar um ponto externo à Terra, você, meu querido, estará em movimento. E isso fará com que nós precisemos, então, observar de qual referencial nós estamos falando para definir movimento. Movimento é definido em física como a mudança do espaço em relação ao tempo. Só que, para eu mudar a minha posição em relação ao espaço, eu preciso de um referencial chamado de referencial inercial. O que vem a ser um referencial denominado inercial? Um referencial inercial é um ponto fixo à Terra, beleza? Mas lembre-se o seguinte: o referencial precisa ter a dimensão de um ponto, um único ponto em relação ao elemento que eu estou observando. Só assim eu vou poder definir com precisão o movimento que a gente vai estudar. Tranquilo? Acho que sim, né? Pessoal, a partir dessa ideia de movimento, então, eu posso me aproximar ou me afastar desse referencial. Como eu posso pensar na ideia de me afastar ou me aproximar de um referencial? Se eu estou me afastando de referencial, vamos adotar um ponto aqui nessa lousa, certo? Esse número 3,6. Se eu estou exatamente no ponto aqui 3,6, eu estou na origem do movimento. Porém, se eu começo a me deslocar de modo a me afastar desse ponto 3,6, eu estou no movimento progressivo. Eu estou me afastando desse referencial. Num segundo momento, eu posso me aproximar dele. Nesse caso, a gente chama esse tipo de movimento retrógrado. Então a gente pode ter o repouso no ponto de origem dos movimentos, a gente pode ter o movimento progressivo e o movimento retrógrado em relação a esse elemento. Quando eu me afasto, me aproximo de um referencial e vou em relação a um outro ponto, eu posso definir diversos caminhos, né? Esses caminhos a gente chama de trajetórias, certo? Então a palavra trajetória está descrita como o caminho realizado durante o movimento, certo? Então eu coloquei aqui para sair do ponto A até o ponto B, eu posso fazer aqui neste meu exemplo 3 trajetórias diferentes, certo? A vermelha, a branca e a amarela. Cada trajetória passa por caminhos completamente diferentes e vão ter tamanhos diferentes.
Porém, existe um elemento muito utilizado em física que é a menor distância entre dois pontos. Esse conceito a gente chama de deslocamento. Quando eu pego o deslocamento de um ponto até o outro na menor distância possível, que seria uma reta, a gente pode definir então esse nome desse movimento de deslocamento do corpo, certo? Que é uma grandeza vetorial. Tá bom, você não sabe o que vem ser grandezas vetoriais. Eu vou falar para você lá na próxima aula o que vem a ser grandeza vetorial ou grandeza escalar, beleza? Mas fica a dica, grandeza vetorial precisa de direção, sentido e também do valor numérico para que a gente consiga definir essa grandeza. Tranquilo, gente? Pessoal, a partir da ideia de deslocamento eu posso calcular esse deslocamento. O deslocamento é a variação da posição de um corpo. É a posição final menos a posição inicial, certo? É a posição final menos a posição inicial. Quando eu estou analisando o deslocamento, não importa os percursos ou as trajetórias realizadas no meio do movimento. O que importa é da onde eu parti e onde eu cheguei. A distância, a reta que liga esses dois pontos, será o nosso deslocamento. Beleza? E a partir disso, se eu analisar esse deslocamento em função do tempo, eu posso vir a definir para você, com clareza, o que vem a ser velocidade. E no nosso caso, velocidade média. A velocidade é a rapidez na qual eu posso realizar um determinado movimento. E ela é descrita como a variação de posição em função da variação do tempo, beleza? E se a gente define nesse formato, esse sistema, a gente consegue definir o que é velocidade. Na física, a gente não pode usar qualquer unidade de medida para definir as coisas. A gente tem unidades de medidas específicas, tá? Quando eu falo de deslocamento, variação de posição para a física, a gente tem como unidade de medida padrão de um sistema que é chamado de Sistema Internacional de Unidades e Medidas, o metro. Então, toda medida de posição na física é definida em metros. Já o tempo na física, dentro desse Sistema Internacional de Unidades e Medidas, que é um padrão internacional, a gente utiliza o tempo em segundos. Então, normalmente, quando eu vou fazer a relação da velocidade, que é a distância pelo tempo, a gente tem uma unidade de medida que é metros por segundo, certo? Essa é a unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades e Medidas, certo? O que nós deveríamos utilizar sempre. Porém, nós utilizamos nos nossos veículos automotores, na maior parte dos elementos que estão em movimento, a dimensão de quilômetros por hora, porque a gente sempre se desloca em dimensões muito maiores que dimensões métricas. Então fica muito mais razoável você definir velocidade em quilômetros por hora no mundo natural, no mundo usual, certo? Mas a gente precisa sempre aproximar o conceito físico da nossa realidade, daquilo que a gente está estudando. A partir disso, meu querido, a gente vai então relacionar essas duas grandezas da seguinte forma. É fácil. Se eu te der um valor de velocidade em quilômetros por hora, por exemplo, 36 km por hora, para você descobrir esse valor em metros por segundo, que é a unidade de medida padrão, o que você deverá fazer? Você vai pegar 36 km por hora e vai dividir por 3,6. Bem simples, não é? A partir daí, eu consigo definir quantos metros por segundo eu tenho nessa medida. Tranquilo? A mesma coisa, se eu tiver 20 metros por segundo e multiplicar essa medida por 3,6, eu consigo definir essa medida em quilômetros por hora. Então, 20 vezes 3,6 dá 72 km por hora. Muitas provas vão exigir da gente conhecer esse padrão de transformação de unidades. É importante que você consiga relacionar essas unidades, beleza? Gente, então a gente deu uma analisada nesse primeiro quadro em relação a movimento, trajetória, deslocamento. Verificamos que para se movimentar a gente precisa de um referencial inercial. A gente definiu que para se deslocar a gente pode calcular a variação de posição, que é o ΔS,
que é a posição final menos a posição inicial de um corpo. A gente definiu a velocidade média, e a velocidade média é ΔS sobre ΔT, né? A variação da posição pela variação do tempo, que pode ser dada em metros por segundo, dentro do Sistema Internacional de Unidades e Medidas, mas também pode ser definida em quilômetros por hora, no mundo real, no mundo usual. E aí a gente tem que fazer a transição, a transformação dessas unidades, beleza? Demos uma pincelada no que vem ser grandeza vetorial, mas a gente vai voltar a falar sobre ela futuramente. E a gente vai começar a discutir com você o movimento chamado movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme é aquele movimento que acontece em linha reta, sempre em linha reta, com velocidade constante, certo? Ou seja, a variação de posição é a mesma durante o tempo todo, certo? E aí a gente consegue verificar e prever onde o corpo estará depois de um determinado intervalo de tempo. Tranquilo? Vamos ver como funciona o movimento retilíneo e uniforme. Continuando, gente, aqui a nossa aula. O movimento retilíneo e uniforme, ele corresponde ao movimento em linha reta, sempre em linha reta, com a velocidade constante. E a velocidade, ela é uma grandeza chamada grandeza vetorial. Lembra? Eu falei para você que eu ia definir para você o que é uma grandeza vetorial e o que é uma grandeza escalar. Então anota aí. Grandeza vetorial é uma grandeza que precisa de 3 elementos para a sua medida. Ela precisa de uma direção. Direção a gente pode definir como o plano onde está orientado. Por exemplo, plano norte e sul, certo? O sentido é se eu estou indo para o norte ou para o sul, entendeu? Se eu defino para você a direção de um movimento norte-sul, eu nunca vou imaginar esse corpo indo para leste ou oeste. Ele vai para norte ou sul. A partir da ideia do movimento norte e sul, eu posso ir ou em um sentido ou em outro. Aí o sentido, então, é a definição dentro da direção para onde eu vou. Então, uma direção, plano de orientação, sentido para onde eu vou nesse plano, certo? Nosso exemplo, direção norte-sul, sentido sul. A partir também desse sistema, a gente pode definir o valor numérico. Eu vou com uma velocidade de 20 metros por segundo, 30 metros por segundo. Esse valor numérico a gente chama de módulo de um vetor. Então, grandezas vetoriais precisam de todas essas informações para que a gente possa defini-la e, de forma razoável, conseguir apresentar os dados numa determinada medida. Já quando eu vou estudar o movimento ou outras grandezas, como definidas escalares, eu não preciso disso, né? Tempo. Não tem tempo para o norte, tempo para o sul. Tempo é tempo. Tempo é uma grandeza escalar. Logo, se eu defino tempo como grandeza escalar, essa grandeza não precisa de mais nada. A gente consegue definir ela a partir do valor real dela. Tranquilo? Fui claro para você? Espero que sim. Vamos continuar, gente? Quando a gente define velocidade constante, movimento retilíneo e uniforme, a gente vai trabalhar com uma equação horária da posição. Essa equação, denominada equação horária da posição, ela é definida como o seguinte: a posição final do corpo em função do tempo é igual à sua posição inicial, onde começa esse movimento, mais a sua velocidade vezes o tempo. Lembrando, posições normalmente em metros, velocidade metros por segundo, tempo em segundos. Tem um exemplo aqui para você, ó. Se eu tiver uma posição inicial de 1 metro, então eu vou definir um corpinho partindo da posição inicial de 1 metro. Fiz um gráfico aqui pra gente. Se o corpinho partir da posição 1 metro, ok? Então como que fica a nossa equação ali? S seria igual a 1 metro mais a velocidade. E ele me disse que a velocidade é de 2 metros por segundo. Então fica 2 vezes t, certo? Eu vou colocar aqui S de t para a gente poder mexer nesse cara. E eu vou pegar aqui e definir 2 pontos para você, tá? Vamos fazer o S de 1, ou seja, 1 segundo depois, aonde que esse corpo está com essa velocidade? Vai ficar 1 mais 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 1 dá 3 metros. Então a segunda posição que ele encontra após 1 segundo de movimento
é a posição de 3 metros. Então ele vem parar aqui. Se eu fizer S de 2, como que fica? Vamos lá? Ficaria 1, que é a posição inicial, isso não muda, mais 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Então a posição seria 5 metros, beleza? Com esses dois elementos aqui eu já consigo definir qual é o movimento desse cara, né? Ou seja, esse movimento vai ser definido por essa reta, que é uma reta inclinada aqui para cima, que define para a gente qual é o movimento. Perceba que essa reta tem uma certa inclinação em relação à horizontal. Se eu fizer uma linha horizontal aqui no ponto de partida, existirá uma inclinação. Essa inclinação definirá para a gente a velocidade. Quanto mais inclinado for, mais rápido é. Quanto menor essa inclinação, mais próximo da horizontal, mais lento é esse movimento. Beleza? Isso ajuda a gente a definir esse tipo de sistema. O movimento pode ser de dois tipos: progressivo ou retrógrado. O movimento será dito progressivo toda vez que a velocidade for positiva, maior do que zero. Retrógrado, movimento negativo, velocidade menor do que zero. Beleza? O gráfico de movimento progressivo sempre vai ser uma reta nesse sentido, com o ângulo variando de 0 a no máximo 90 graus. Beleza? Já o movimento retrógrado, ele parte de 90 graus e vai até 180 graus, o ângulo dessa reta formada nesse movimento. E aí a gente consegue definir se o movimento é retrógrado, está se afastando do referencial, se ele é progressivo e está se afastando do referencial, ou se ele é retrógrado e está se aproximando de um determinado referencial. Então, nessa primeira aula, a gente definiu o movimento para você e falamos aqui agora do movimento retilíneo e uniforme. Estude, reveja esse vídeo quantas vezes forem necessárias, beleza? E não deixe de fazer exercícios relacionados ao assunto. Você vai garantir o sucesso nos seus estudos quando você praticar. Um grande abraço, galera. Te vejo na próxima aula. Bons estudos, sucesso na sua caminhada. Valeu e tchau!